Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei do Universo, seja conosco. Amém? Vamos abrir todos a Escritura Sagrada em 1 João, capítulo de número 3. E nessa noite, ouvir do Senhor a porção que se encontra do verso 7 ao verso 10. Primeiro João, capítulo 3, do verso 7 ao 10. Ouçam, meus irmãos, com toda atenção e interesse, o vosso Rei assim vos fala. 1 João, capítulo 3, do verso 7 ao 10, assim diz o Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Aqui estamos, parte do teu povo reunido, atendendo a tua santa convocação, com corações cheios de expectativa de ouvir aquilo que de tua parte tanto necessitamos. Senhor, tem misericórdia de nós, apieda-te do teu povo, porque nós sabemos que apenas o Senhor é de fato aquele que pode nos suster, como tem nos conduzido até aqui. Portanto, abre, ó Deus, o nosso entendimento, a fim de que o nosso coração receba a tua palavra e que o Senhor então nos conforte, nos exorte, que o Senhor mesmo nos conduza, a fim de que o teu nome, em meio a todas estas coisas santas, seja devidamente exaltado em nosso meio. É o que nós te pedimos, ó Pai, suplicando em nome de Cristo Jesus. Amém. Cara de um, focinho de outro. Certamente você já reparou como detalhes, de certa forma, identificam de quem você é filho. É uma experiência comum. Veja como ele é a cara do pai, ou como ela tem os trejeitos e a forma de se comportar da mãe. De certa forma, então, os detalhes mostram de quem nós somos filhos. Crianças em nosso meio com certeza já ouviram algo do tipo: você parece muito com seu pai, você parece muito com a sua mãe. Essa relação que é tão comum à nossa experiência, de certa forma, lança luz àquilo que, a nível de princípio, o texto aqui, escrito por João, nos ensina. Ora, os filhos de Deus, bem como os filhos do próprio diabo, são reconhecidos pelas semelhanças com seus pais. Não só trejeitos, aparências, características que nos ajudam a perceber a semelhança de pessoas em comum, assim em nossas relações, mas as nossas características, as nossas aparências, a forma como nós caminhamos, diz muito a respeito da nossa procedência em relação a quem nós pertencemos, ou mais especificamente, a quem nós professamos, a quem nós seguimos. João nos ensina aqui, meus irmãos, sobre a distinção, sobre uma antítese entre luz e trevas. Os filhos da luz, aqueles que de fato têm caminhado e professado a fé verdadeira, em nome de Cristo, aquele que os salvou da morte para a vida, e os filhos do maligno, ou os filhos das trevas, aqueles que são completamente opostos ao que o Senhor tem feito no coração do seu povo. E aqui ele descreve, então, essa antítese de modo muito claro. Há uma diferença fundamental que não pode ser
apagada entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Luz e trevas aqui diante de nós, João nos mostrando certas características, a fim de que nós não sejamos enganados pelas aparências, mas olhando para os princípios da Escritura, percebamos de fato critérios positivos, critérios objetivos, critérios absolutos, que emanam da própria Escritura Sagrada, a fim de nos orientar a respeito, a fim de que nós mesmos reflitamos sobre a nossa própria condição. Afinal de contas, com quem você tem se parecido? Será que as características que são achadas em vocês, elas são meramente externas ou elas reproduzem um coração de fato alcançado por uma novidade de vida, por aquilo que o próprio Senhor tem feito na vida de vocês? Veja, vocês devem conhecer pessoas que estiveram em vosso meio, que professaram a fé verdadeira, que caminharam por um certo tempo, professando então o evangelho genuíno, mas que hoje, infelizmente, se encontram a milhas e milhas de distância do que poderia ser considerado então um verdadeiro cristão, ou alguém que de fato pertence ao povo de Deus. Portanto, meus irmãos, as aparências, elas sim enganam, mas elas podem e têm denunciado quem ou a quem nós pertencemos. É isso que o texto nessa noite tem a nos ensinar. Veja, quem são então os filhos de Deus? João nos diz aqui, nos versos 7 e 9, João nos mostra indícios objetivos que fluem da Escritura, que mostram então quem são os filhos de Deus. Essa não é uma lista exaustiva, mas João nos ensina aqui pelo menos 2 princípios que só podem ser encontrados aqueles ou naqueles a quem o Senhor remiu. No verso 7 nós vemos que os filhos de Deus são descritos por João como piedosos. É como ele assim os classifica. No verso 9, por sua vez, João vai nos mostrar que os filhos de Deus são necessariamente regenerados. Categorias que certamente você já ouviu falar, mas João nos ensina aqui coisas a respeito que não podem ser ignoradas por nós. Veja, o verso 7, falando sobre os filhos de Deus como pessoas inevitavelmente piedosas, nos diz o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Percebam, irmãos, o tom pastoral, paternal do apóstolo. De forma afetuosa, o velho apóstolo João se dirige aos seus ouvintes, alertando-os contra a ingenuidade. É como se ele dissesse o seguinte: filhinhos, não creiam em qualquer um que se diga crente. Não creiam em qualquer um que se identifica enquanto cristão. É isso que ele diz nas entrelinhas. E isso é interessante e oportuno para nós. Afinal de contas, não são poucas as pessoas que sinceramente se enganam a respeito da profissão de fé alheia, tomando então com muita intensidade e verdade aquilo que pessoas dizem a respeito de quem elas são em Cristo. Veja, há pessoas que identificam como irmãos em Cristo, pessoas que professam uma fé que são caracterizadas como seitas, por exemplo. Há quem diga que adventistas são nossos irmãos em Cristo. Porque eles falam sobre Jesus Cristo, porque eles ensinam sobre Cristo, porque eles têm um programa legal que falam sobre coisas que têm a ver com o Evangelho. Logo, trata-se de mais uma denominação cristã. O que nos diferencia são apenas questões de placas e denominações. Há aqueles que pensam dessa forma, por incrível que pareça. João diz: não creiam em qualquer um que se diz crente. Qual é o parâmetro utilizado por João que identifica, então, uma verdadeira profissão de fé? Ele nos diz: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vejam, irmãos, João, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, nos diz que a novidade de vida é testificada naqueles que assim dizem possuí-la, por meio de um elemento que nós já temos ouvido falar e conhecemos muito bem, a saber, boas obras. As boas obras são um distintivo daqueles que foram verdadeiramente justificados. João, em sua análise e nos dando critérios inspirados, nos diz então: aqueles que se identificam como cristãos necessariamente
devem estar envolvidos em boas obras. E aqui, então, meus irmãos, mais uma gaveta se abre. Porque, afinal de contas, o que são boas obras? Há pessoas que vão entender, pela expressão, que boas obras, numa relação cristã, significa, então, que todo aquele que se identifica como cristão de fato, deve estar envolvido com causas sociais, deve estar envolvido com algum tipo de mitigação de injustiças que por aí fora nós vemos. Ou seja, se você de fato é um cristão, você precisa fazer alguma coisa pelo próximo. Há um momento de verdade nisso, mas isso nem de longe significa a definição bíblica do que são boas obras. Boas obras, em linhas muito gerais, significa nada mais, nada menos do que viver em conformidade àquilo que o Senhor Deus nos diz em sua palavra. Portanto, atente, é impossível que um ímpio, ou seja, alguém que não foi de fato regenerado, produza boas obras, uma vez que não há um novo coração que deseja, então, submeter-se à vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Você consegue perceber? João está nos dando um critério que, objetivo, nos mostra que é muito mais do que praticar boas ações, mas submeter a vida debaixo da autoridade da Escritura em todas as áreas de nossa existência. Veja, a nossa confissão de fé otimista nos ensina a respeito e nos mostra essa definição de modo muito claro. Lá no capítulo 16 da confissão de fé, permita-me ler a vocês as seções 1 e 2 que diziam assim, das boas obras. Veja, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Portanto, esse é o alerta inicial de João. Filhinhos, não sejam ingênuos. Afinal de contas, em vosso meio se achegarão muitos que dirão: eu creio no Deus que vocês creem, eu sirvo ao Deus que vocês servem, mas a verdade, será se de fato o servem? Será se de fato creem nele? Mas veja, João aqui lança um alerta, né? Não vos deixeis enganar. Por quem? Você deve conhecer a realidade aqui para quem João se dirige. Há aqueles dentre os seus ouvintes que têm sido assediados por pessoas que vão entender que o aspecto material, ou tudo aquilo que diz respeito ao corpo e à concretude da matéria, por assim dizer, pertence a uma categoria de só menos importância, em detrimento daquilo que é espiritual e elevado. Vocês sabem, os famosos gnósticos, que entendiam que o corpo era a prisão da alma, portanto desprezível, e o que deveria ser de fato buscado e elevado é a parte espiritual e imaterial. Os gnósticos, então, começavam a seduzir os ouvintes aqui do povo do Senhor, demonstrando que o aspecto material da vida de alguém, ou seja, a conduta ou a moral, era algo irrelevante. Afinal de contas, se pertence a um dado concreto, se tem a ver com o que eu faço com o corpo, tanto faz. Sabe, você não precisa estar encaixotado numa série de regras. Moralidade? Para quê? Viva a sua vida conforme aquilo que você entende que deve viver e como caminhar. Para os verdadeiros espirituais, conduta, a moral é irrelevante. Por isso João diz, escutem, não vos deixe enganar por quem ventile coisas assim no meio de vocês. Você já ouviu alguém dizer algo semelhante? Veja, vocês são muito retrógrados, muito xiitas. Como assim?
Nós vivemos já no século 21, em pleno 2024. É 24 mesmo, né, irmãos? Então, já estou com tantos filhos nascendo um atrás do outro que eu já me esqueço às vezes qual ano que a gente está. Enfim, mas veja, para que se apegar a uma série de regras fixas e coisas que têm a ver mais com o passado do que com o que nós queremos ser o futuro? Não precisa de tanto detalhe assim, de tanta precisão assim. Vivam mais à vontade, aproveitem mais. Deus conhece o coração. Ele sabe das suas intenções. O que de fato importa é que você seja sincero diante do Senhor, e Ele levará em consideração todas essas coisas. Bom, esse princípio não parece ser muito válido ou concreto em relação ao que o João nos diz aqui. Perceba, aquele que pratica a justiça é justo assim como Ele é justo. João nos mostra aqui, meus irmãos, não a causa da justificação de alguém, mas a consequência óbvia, imediata. E aqui é um ponto interessante: imitação é a chave. Aquele que pratica a justiça é justo de conformidade com uma matriz específica, de acordo com um padrão, conforme um paradigma, da mesma forma que ele é justo. Alguns incautos vão entender que o que está acontecendo aqui, segundo João, é um mapa de como nós podemos alcançar a nossa salvação. Ou seja, se eu praticar de fato as boas obras e no final das contas a minha balança positiva for maior do que a negativa, então eu consegui, missão cumprida. Não, irmãos, João nos mostra o efeito daquilo que apenas Deus pode provocar em corações, não a causa. João nos fala que todos aqueles que de fato foram alcançados pela graça salvadora inevitavelmente caminharão de conformidade com Cristo. Por que se importa, irmãos? Porque João não está falando de mero moralismo. João não está falando aqui que pessoas más educadas, por causa de uma obra específica, se tornarão boas em relação à educação. Ele não está dizendo aqui que simplesmente está em vigor ou em foco uma mudança de cidadania. Essa pessoa era um péssimo cidadão e agora algo aconteceu e ela passou a ser uma pessoa transformada. Não, irmãos, não se trata de moralismo formal em hipótese alguma, mas conformidade com o Salvador, que nos chama da morte para a vida, manifestando-se concretamente na vida de todo eleito do Senhor. Já diria Calvino que a fé que nós professamos não é apenas de língua ou de lábios, mas de vida. Portanto, João nos mostra aqui não algo que pode ser produzido por nós mesmos, mas algo que só pode ser provocado pela ação de Deus no coração do pecador, eleito e alcançado. Em outras palavras, meus irmãos, João nos lança aqui uma grande surpresa. Suas obras revelam exatamente quem você é. E dentro dessa categoria, nós temos pelo menos duas perspectivas em relação às obras. Há quem as despreze, como sendo algo desimportante, um mero apêndice, mas há quem as eleve a um patamar, absolutizando-as de modo indevido. Aos que desprezam a importância das boas obras como uma das evidências de corações regenerados, veja, você realmente engana a si mesmo, acreditando em princípios tão mundanos como faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É assim que você leva a sua vida? Você acredita que a sua pessoa e as obras que você pratica podem ser de fato absolutamente separadas? Isso aqui é o que eu falo em relação ao meu coração diante do Senhor. Isto aqui são as minhas obras. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. De fato, você crê nisso? Veja, filhos, façam o que o papai está mandando fazer, porque isso é correto. Não façam o que o papai faz. O que importa é o que eu ensino a vocês, porque isso vem da Escritura, isso é autoritativo, isso é absoluto. Mas o que eu faço, não.
Bom, há uma incoerência grande e grave aqui. Não te perturba reduzir toda a gloriosa, esplendorosa, magnífica obra da regeneração, da novidade de vida, a uma mera conduta tão mundana? Sabe, reduzir todo o poder, a glória da nova vida em Cristo a um opaco, não é bem assim. Uma coisa é o meu coração, outra coisa é o que você precisa fazer. Há quem caminhe dessa forma. Eu tenho compreendido as verdades das Escrituras, eu tenho entendido o papel fundamental de Cristo na minha salvação. Eu sei, sim, que eu sou um miserável pecador, carecido da graça dele, que se não fosse por ele, eu nada poderia fazer. Isso eu entendo e assimilo muito bem, pastor, sem problema algum. Mas veja, essas são questões teóricas que eu racionalmente abraço sem dificuldade. Contudo, as implicações de transpor essas implicações teóricas para a vida prática, para a experiência, para o mundo, eu não sei se eu tenho sido muito bem sucedido assim. Portanto, não desprezem as obras, as boas obras, como uma evidência daquilo que o Senhor Deus tem feito em seus eleitos, e não despreze, porque se trata de um distintivo ensinado e assinalado pelo próprio Senhor. Mas se por um lado há aqueles que desprezam as boas obras como um dos distintivos que marcam uma nova vida, há aqueles que vão para o extremo oposto, entendendo na prática, embora talvez não na teoria, que são estas obras que garantem a condição de salvos que estes assim sustentam. É exatamente assim que alguns se portam. E como isso se traduz no cotidiano? Talvez você saiba. A conformidade estrita a certos ritos. A disposição implacável pela ordem, por certas questiúnculas. Alguns apresentam alegadas experiências sobrenaturais com o Senhor, como sendo ali um dado inquestionável de obra que confirme de fato a salvação. Ou uma certeza que ninguém pode arrancar da alma, embora ela não seja fundamentada em nada, mas simplesmente uma questão de fé na fé. Vejam, meus irmãos, nada disso pode tornar você um filho de Deus. Embora coisas que são tangenciadas por esses aspectos façam parte da vida de alguém que de fato professa a fé verdadeira, estas coisas são consequências, não causas da salvação que você desfruta em Cristo Jesus. Mas há quem confie nessas coisas, não é? Veja, eu sou o que sou porque eu tenho pertencido a tantas gerações que tenham professado a fé. Ou, de fato, eu tenho qualquer garantia porque eu tenho vivido e participado de todos os ritos externos, por exemplo, do povo da aliança. Eu tenho vindo dominicalmente aqui, eu tenho feito o que os crentes fazem aqui, eu tenho uma boa vida e um bom trânsito com as pessoas aqui, e você sabe, isso já há algum tempo. Logo então, se eu tenho feito coisas cristãs, essas são as minhas credenciais para dizer que de fato eu sou um cristão. Não, irmãos, não se trata de ser salvo pela prática da justiça, o texto é claro, mas de imitar a justiça com base na justiça de outrem, Cristo, o perfeito. Isso faz toda a diferença. Porque o que João nos diz no verso 7 em relação à piedade pode ser resumido por um simples fato: aquele que ama a justiça, porque foi alcançado pelo justo juiz
Cristo, o Salvador, amará praticar a justiça. Afinal de contas, há um novo coração aqui, há uma nova condição aqui, há uma nova natureza aqui. Aquilo que era objeto do meu ódio e manifestava essa cisão, essa antítese clara, por causa do que ele tem feito em mim, não há mais. Agora eu amo o que eu não amava outrora. Agora eu desejo o que eu não desejava anteriormente. Agora eu busco aquilo que nem sequer passava pela minha cabeça, como uma consequência da obra da Trindade em meu coração e em minha vida. Ele me salva para que eu cresça na graça e no conhecimento do Santo de Deus, para que eu cresça e desenvolva em piedade, e isso acontecerá inevitavelmente. Ele não me salva porque eu apresentei estas coisas antes. Afinal de contas, nos diz a Escritura que tudo aquilo que nós tínhamos a apresentar antes poderia ser resumido como trapos de imundície na presença do Senhor, que é puro, santo, justo e absoluto. Você tem confiado na sua performance e assim caminhado com o Senhor em sua peregrinação? Ou você tem confiado naquilo que Cristo fez e tem feito em você e por seu intermédio? De outra forma, você tem desprezado uma vida de crescimento e aprofundamento em piedade, porque entende que o cristianismo, a salvação é como um tipo de vacina, uma vez professada, que na frente, diante de todos, você não precisa simplesmente fazer mais nada, porque afinal de contas, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso significa dizer que não deve existir qualquer implicação ou desdobramento do que este ato aqui representa em sua vida. Você tem vivido ao longo desse tempo sem se incomodar com essas coisas? Veja, João nos diz, os filhos de Deus são piedosos, eles desejam aquilo que outrora não fazia parte de seus corações e nem de suas afeições, mas por causa de Cristo, agora eles caminham nessa direção. Se os filhos de Deus são piedosos, João nos diz que os filhos de Deus são obviamente regenerados. E agora entenda, ele sela aqui a ideia, para que não haja qualquer dúvida de que isso é impossível que seja produzido por meros esforços humanos. Ele vai mostrar a causa da piedade. Por que isso é possível? Verso 9. Porque eles foram regenerados. Adoção, novo nascimento, é o fundamento pelo qual João nos ensina e baliza aqui o que ele afirma no verso 7. Veja, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa é a causa da piedade naqueles que foram chamados da morte para a vida. Regeneração. Significa dizer, meus irmãos, que embora o crente não seja livre em absoluto da presença do pecado, há nele, por causa de Cristo, um novo princípio de vida operando. Veja, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Há uma nova bússola aqui. Essa divina semente, ou o princípio de uma nova vida, atua no ser daquele que é nascido de Deus, habitando em seu próprio coração, modelando-o, a fim de que este possa crescer e nutrir santas afeições por aquele que o redimiu. Esse princípio de uma novidade de vida atua no coração do pecador eleito, salvo e alcançado, restringindo então o poder do pecado de tal forma que os impulsos da carne que antes davam o tom e confirmavam a marcha em um mundo que jaz no maligno, agora não ditam mais a forma
pela qual essa pessoa vive. Ele não é mais escravo do pecado, não é mais dominado pelo pecado. O desejo pelo pecado é progressivamente reduzido, mitigado, tornando impossível que, em última análise, este alcançado pela graça seja escravo do pecado novamente. O pecado ou uma vida nesta direção não será mais um hábito constante. Veja, João não ensina aqui o que alguns conhecem por perfeccionismo, a ideia de que é possível viver deste lado da existência sem pecar. João nos diz que há uma diferença enorme entre pecar e viver habitualmente no pecado, como sendo uma prática ou um caminho de vida. Por isso as palavras de João tranquilizam o coração do Filho de Deus. Porque se no verso 7 ele havia dito que piedade é um distintivo, nós olhamos para dentro de nós mesmos, enxergamos tantas coisas que estão fora do lugar, e ainda tanta podridão, e nós desesperamos dizendo, veja, quem é suficiente para essas coisas? Eu não consigo chegar. Mas o aspecto que aponta para a regeneração muda a nossa perspectiva, fazendo com que os nossos olhos sejam alçados para quem de direito. Há alguém, por meio de sua pessoa e obra, que fazem com que isto seja aplicado a nós, a quem então nós adoramos, louvamos e servimos. Veja, João é tão certo, é tão certeiro, que a sua expressão aqui no original aponta para algo que perfeitamente aconteceu. Que nos lança a ideia que há por parte dessa divina semente uma ação presente e contínua. Ou seja, Cristo ao nos alcançar, não simplesmente zerou a nossa conta e disse, agora a bola está com vocês. Vivam a contento, de acordo com as minhas diretrizes. Ele nos selou com o seu Santo Espírito e por meio de sua presença e obra contínua em nossos corações. Essa é a garantia da própria Trindade, de que todo aquele que de fato foi alcançado pela graça salvadora não viverá mais em absoluto entregue como escravo do pecado. João aponta para quem ao realizar essa obra? Obviamente, ao Senhor, todo aquele que é nascido de Deus. Veja, eles são governados por uma presença tão inflexível que atua de modo contínuo a fim de livrar-lhes do poder neste aspecto que antes os escravizava. Que eles serão obedientes até o fim, mesmo que em meio a muitos tropeços. É aquilo que vocês já ouviram falar, condensada numa outra localidade da teologia, como, por exemplo, a perseverança dos santos, ou a preservação deles. Embora, por vezes, até sido entregues providencialmente às suas próprias paixões e concupiscências, ainda assim, o Senhor, a seu tempo, de modo sábio, puro, santo, justo e bom, os fará, então, retornar, a fim de que aquilo tudo que foi produzido em meio à mão pesada do Senhor surta o efeito devido em seus filhos. Embora esse princípio de uma nova vida possa ser sufocado em tantos aspectos, ele nunca poderá ser retirado do coração daqueles por quem o Filho de Deus derramou o sangue precioso na cruz do Calvário. Por isso, então, a carga sai das nossas costas e nós suspiramos. Porque até mesmo aquilo que nos compete, a querer e fazer o bem,
o querer efetuar é garantido, promovido e assim de fato feito pelo próprio Senhor em nós. Em outras palavras, não há como aqueles que têm professado de fato a fé verdadeira não participarem destas coisas, uma vez que estas coisas são operadas e garantidas pela própria Trindade. Nem os nossos pecados que ainda residem em nós, nem o nosso coração ainda apodrecido de certa forma, nada destas coisas podem de fato nos separar do Senhor em relação à obra que Ele começou um dia e assim um dia efetuará. Eu não sei se isso consola o seu coração, mas ao menos o meu, e muito. Porque o que está em tela aqui não é o que eu consigo fazer com base nas minhas próprias competências, mas é como um Deus maravilhoso e trinitário age por meio de alguém que é tão miserável e imundo a ponto de fazer com que, com base nesse novo princípio de vida que habita neste coração regenerado, este possa continuar amando ao Senhor, sendo mantido por Ele e preservado até o fim. Então, não são méritos de minha própria parte que me chamam a atenção, porque eu não os tenho nenhum. Mas o que engrandece o olhar e o que tira o fôlego é o que Cristo, o que o Deus Pai, o que o Deus Espírito Santo representam e efetivamente fazem em nós. Em meio a tudo isso. Sem contar um detalhe crucial. Sem que ele fosse obrigado a mover uma palha em nossa direção. Você sabe a história. Não é porque ele assim decidiu fazer, porque olhou para nós e viu como nós somos bonzinhos e legais. Diferentemente da maioria desta massa das portas para fora. Não. Mas por amor e segundo os seus próprios critérios, de acordo com o beneplácito de sua vontade, como diz Paulo, assim ele aprove ao Senhor realizar isso em nós. E assim ele tem feito. Mas veja, João diz, regenerados não vivem na prática do pecado por causa de algo que agora habita neles e que não estava anteriormente. Portanto, meus irmãos, você tem sido ferido diariamente em sua luta contra o pecado, se há que há alguma? Veja, você se encontra angustiado, enojado, quando contempla o chorume do teu próprio coração, sabendo o que você deveria ser, aonde deveria estar e como você deveria caminhar. Há um senso de inconformidade em você, mas embora sendo ferido vez após vez, por tantas falhas e tantas quedas, você continua a lutar e não abre mão desta luta e continua confiando no Senhor para tal. Embora haja dores e cicatrizes, você continua, pela graça de Deus, desejando combater em oposição àquilo que o próprio Deus também odeia? Ou você tem buscado fazer as pazes, dando as mãos aos inimigos do próprio Senhor? Veja, isso é importante, meus irmãos. Há aqueles que estão cansados, entendem ser mais racional, simplesmente jogar a toalha e dizer, eu não consigo, eu tentei. E sim, pode haver alguma sinceridade em tais palavras. Mas o ponto é que se de fato há uma nova vida, e
uma semente que permanece em nós, que trabalha de tal forma. O fato é que o próprio Senhor nos instigará a tal ponto que haverá em maior ou menor intensidade o desejo de continuar a combater e não fazer as pazes com aquilo que representa exatamente o que o Senhor odeia. Embora extenuados pelas batalhas diárias, embora cansados e feridos de tantas formas, nós olhamos por causa do que Ele tem feito em nosso coração, para o próprio Cristo, para as suas bênçãos, para o perdão que há no sangue derramado na cruz do Calvário, e voltando-nos para isso, continuamos a marchar. Essa é a disposição do coração de alguém que tem de fato amado ao Senhor. No meio de toda crise ou de toda tribulação, há um olhar que sai de nós mesmos e olha para o verdadeiro objeto onde deve estar a nossa fé. E por meio desse olhar, colocado no lugar certo, não há um armistício, um tratado de paz com aquilo que é oposto ao que o Senhor Deus requer de nós. Pelo contrário, há uma tomada de fôlego e uma súplica: Senhor, ajuda-me a continuar a lutar e a suportar, a fim de que eu não seja dominado. Ora, isso tem desdobramentos que serão implicados naquilo que nós conhecemos por santificação. O Senhor nos aperfeiçoando diariamente, a fim de que não haja simplesmente um discernimento em relação ao pecado, mas uma disposição em combatê-lo. Ora, graça de Deus é em nós. Há em você luta semelhante? Ou você jogou a toalha? Há uma casca pública que olhares alheios não conseguem perceber que de fato a toalha foi jogada. Você continua fazendo as mesmas coisas e exteriormente você parece ser um cristão comum, normal. Mas você sabe, o seu coração já se entregou. Não há mais o que fazer a não ser unir-me àquilo que representa a minha miséria. Mas sabe por que isso é trágico? É porque nosso coração é tão enganoso que nós fazemos isso descendo a ladeira, enganando a nós mesmos, achando que nós detestamos fazer isso. Sabe, eu não tenho outra opção, mas eu preciso ceder. Não gostaria de ir por esse caminho, mas enfim, a carne é fraca. Já tentei de tantas formas. O que me resta é, infelizmente, deixar o curso das coisas seguir. Isso soa piedoso, não é? De alguém cansado que tem lutado e dizendo assim: eu já fiz de tudo. Agora eu vou me entregar às minhas próprias paixões, às minhas próprias concupiscências, porque é o que me resta. E o seu coração engana a você mesmo, transmitindo a você que você tem assumido essa posição, cheio de dores, quando na verdade confortavelmente buscará exatamente o que o teu coração quer. É um subterfúgio que parece piedoso. Eu já tentei. Enfim, não consigo tirar meus olhos disso, não consigo tirar minha mente disso, não consigo tirar minhas mãos daquilo outro, não consigo fazer, não consigo não flertar com isso, não consigo. O que me resta então é me entregar. Sentindo prazer nisso, mas com uma consternação
que mais aponta para remorso do que de fato arrependimento. E por que, irmãos, nós podemos dizer isso com toda a clareza possível? Porque é o que a Escritura nos diz. Há inequivocamente naqueles a quem têm sido alcançados para a salvação em Cristo Jesus um novo coração que, embora ainda esteja lutando com a presença do pecado, não é mais dominado por ele, ou seja, não há hipótese ou em hipótese alguma a possibilidade de me entregar a isso em absoluto. Eu olho para o Senhor, aquele que me remiu, eu olho para o Senhor, aquele que me tirou do tremedal de lama, eu olho para o Senhor e confio em seu sacrifício, em sua pessoa e sua obra, e volto-me para ele, e ele haverá de erguer meus pés e conduzir meus passos, e me tirar destas coisas. Essa é a nova disposição no coração de alguém que tem de fato professado a fé. O que eu quero dizer para vocês é que sim, de fato, nós cristãos, mesmo tendo experimentado o novo nascimento, ainda somos suscetíveis à queda, e sim, por vezes, nós mesmos oferecemos os nossos punhos para que sejam atados às amarras do pecado, como se escravos deles nós ainda fôssemos. Sim, nós ainda podemos ser momentaneamente dominados pela antiga corrupção. Sim, é verdade, a nossa vida testifica e experimenta isso. Mas entenda que para aqueles que têm sido regenerados de fato, estes movimentos são exceções. São aspectos pontuais e não a regra que marcam a conduta e a experiência de alguém que de fato conheceu a Cristo. E essa é a glória e a esperança que se desvela aos nossos olhos nessa noite. Porque nos mostra que se assim de fato é, se temos dependido de fato do Senhor, e se a nossa confiança tem residido nele apenas e tão somente, significa dizer que as nossas quedas, e elas são miseráveis, não podem nos fazer, neste aspecto, drenar o coração da confiança absoluta que temos naquele que nos remiu. Em vez disso, há um caminho melhor. Permita que estas quedas humilhem você. Permita que cada passo em falso e falho o torne mais atento ao que você deveria observar. Permita que cada miséria experimentada faça com que em seu coração seja intensificado o amor e a dependência de Cristo somente. Ora, que todos esses reveses que são horríveis, porque consistem na transgressão da lei de Deus, de uma forma que só o Senhor pode fazer e conduzir, aguçem o teu desejo e dependência pela Trindade Santíssima. Esse sim é um caminho melhor. Mas quantos de vocês, de fato, têm se permitido a tal coisa? Quantos de vocês têm humilhado o coração diante da miséria de seus próprios pecados? Quantos de vocês têm sido menos altivos, menos soberbos, menos arrogantes ao passar por esses períodos que correspondem a exceções e não à regra em nossas vidas? Quantos de vocês têm sido mais atentos a cada flerte e queda com aquilo que Deus odeia? Quantos de vocês têm percebido que o seu amor e a sua devoção pelo Senhor tem sido aumentada mais e mais quando contemplam a própria miséria e a própria corrupção que ainda há em vocês, em contraste com o amor do próprio Senhor pelo seu povo? Você consegue perceber?
nós fazemos mau uso daquilo que pode ser providencialmente revertido para o bem de nossa própria alma e nos perguntamos, mas por que eu tenho caminhado assim? Por que minha serviço parece tão endurecida? Por que meu coração parece tão dormente? Por quê? Se nós desprezamos vez após vez aquilo que providencialmente o Senhor nos dá e nos conduz, a fim de que o nosso coração seja percebido, lido, identificado, interpretado por nós mesmos de uma forma como ele nunca foi antes. Você acha que conhece o seu coração, em certa parte você conhece, até passar por uma situação X, que te revelarão outras coisas que outrora eram um pouco obscuras e que estavam além da sua avaliação. E você acha que tudo se esgota aqui, até que providencialmente o Senhor te conduz para uma outra situação Y. E por meio dela você consegue enxergar um pouco mais daquilo que você antes não conseguia enxergar e avaliar no teu coração. Perceba, para o povo do Senhor, mesmo esses reveses, mesmo essas quedas, se constituem numa oportunidade a partir da qual o Senhor mesmo é honrado por corações contritos e quebrantados que se voltam para o Senhor, desejosos de seu perdão, de sua graça, de sua condução bendita. Mas o fato, irmãos, é que isso é possível apenas para aqueles que têm professado a fé no Senhor. Por isso, quem são os filhos de Deus? Esses aqui em João nos ensina no verso 7 e 9. Eles são piedosos, e são piedosos porque foram regenerados pelo próprio Deus. Mas em contrapartida, quem são os filhos do diabo? É o que João nos diz aqui, delimitando nos versos 8 e 10. Ele diz no verso 8 que os filhos do diabo são iníquos. Ora, eles são o completo oposto dos filhos de Deus. Se aqueles são piedosos, estes são iníquos, são ímpios. Veja o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja, em contraparte àquele que pratica a justiça, é justo, verso 7, está o verso 8. O que pratica o pecado procede do diabo. Mas espera, nós também pecamos. João estaria descrevendo então todas as pessoas indistintamente, uma vez que todos são pecadores? João está dizendo então que todos aqueles que pecam são filhos do diabo? Não se trata disso. Veja, a ênfase aqui, meus irmãos, está em uma vida entregue às suas próprias paixões e concupiscências. Portanto, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Está sendo aqui utilizado por João para identificar uma pessoa que transgride a lei de Deus e vive a fazê-lo sem qualquer senso de importunação ou incômodo ao fazer isso. É indiferente viver segundo os requisitos do Senhor ou dispensá-los. João descreve aqueles que pecam continuamente sem manifestar qualquer tipo de raiz verdadeira, de verdadeiro arrependimento. Eles pecam e se sentem confortáveis com isso em alguma medida. O oposto aos piedosos. O padrão permanece o mesmo. Imitação é a chave. Se o que pratica a justiça é justo por causa de um paradigma maior do que ele, aquele que pratica o pecado procede do diabo porque há uma matriz igualmente específica, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O ímpio é considerado filho do diabo, não porque o diabo o criou, porque não tem poder ou autoridade para isso. O filho aqui corresponde a alguém que tem práticas semelhantes ao pai. Ora, foi o próprio Cristo que disse lá em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele
não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É o que diz João 8,44, as palavras do próprio Cristo. Vocês são filhos dele, por isso procedem como o pai de vocês também procede. Ele vive pecando desde o início, ele desde o início destila o seu veneno contra os homens, contra aqueles criados à imagem e semelhança do Senhor. Isso é o que ele faz por excelência. Portanto, os filhos do diabo são os iníquos, são os ímpios, que têm uma disposição completamente contrária ao Senhor. Quer saber? Essa é a disposição inerente no coração de todo ser humano depois da queda. Todos são concebidos exatamente nesses moldes, inimigos do Senhor, desde o ventre. Ora, nós nos valemos de Paulo, inspirado, que se vale então do próprio Salmo, quando diz lá em Romanos: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como um sepulcro aberto, o veneno de víbora está nos seus lábios, eles conhecem o caminho da paz, os seus pés são velozes para derramar sangue. A quem Paulo descreve? Os pecadores. Não, mais especificamente, mais precisamente, Paulo descreve todo ser humano depois da queda. Esses somos nós. É assim que nascemos, é assim que somos concebidos. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi assim já nos falou. Essa é a nossa condição. E talvez seja a sua nessa noite. Mas sabe, a esperança. De onde nós extraímos esperança então? João diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Há esperança para pecadores rebeldes, assim como houve para cada um de nós que professamos a fé um dia em Cristo Jesus. Há esperança, e essa esperança reside em quem? No fato de que há um campeão que levantou-se dentre nós, que se manifestou para destruir as obras de Satanás, para pisar a cabeça da serpente, o Filho por excelência, por meio de quem nós somos adotados, feitos filhos. João diz, veja, há uma saída, há uma esperança, o primogênito, o nosso Redentor, que feriu e esmagou a cabeça da serpente. Ele é a esperança que faz com que pessoas que se enquadram naturalmente no verso 8, em relação à sua procedência, possam agora experimentar uma condição infinitamente superior. Eles não são mais filhos das trevas, mas são filhos de Deus. São estes os ímpios que mesmo diante de tão grande salvação, permanecem ainda com corações voltados para longe do próprio Senhor. Ora, irmãos, veja, há uma questão de domínio aqui, por isso João nos ensina que onde há perversidade, onde há de fato maldade, aonde há impiedade, aonde há rebeldia, não há novidade de vida. Cristo, nesses termos, não domina sobre alguém. A justiça de Cristo não prevalece. Portanto, esse é mais um indicador. Há aqueles que se identificam publicamente como cristãos, mas permanecem tão alheios a uma vida que demonstre um aspecto semelhante àquilo que professam, e que, quando confrontados pelas verdades das Escrituras a respeito desta conduta, se voltam raivosamente contra a própria Escritura, ou contra nós que a manejamos, dizendo: quem é você para falar isso a meu respeito?
porque é o Senhor que conhece corações, e eu tenho servido, e etc, etc. Ou, quando diante daquilo que de fato a Escritura ensina, as evasivas são mais ou menos assim: esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Jesus que eu conheço. Ora, pouco interessa se é o Jesus que você conhece ou não, ou que você serve ou não, porque o critério não é você nem a sua convicção. A questão é se o Deus a quem você serve e o Cristo a quem você de fato tem crido é de fato o Cristo e o Senhor das Escrituras. Pouco interessam os teus cabelos brancos, os teus anos de experiência no meio do povo de Deus. O que interessa é se de fato você tem servido ao Deus vivo e verdadeiro, que fala e governa por meio de sua própria palavra. Portanto, onde há rebeldia, Satanás exerce domínio e assim mostra a sua tirania, subjugando corações. Quem não pratica estas coisas não pode ser, conforme João nos diz aqui, um filho da luz, porque são iníquos. Agostinho, nesse aspecto, já dizia assim, veja, abre aspas: evitemos dar aos homens uma falsa segurança ao dizer que, se foram batizados em Cristo, qualquer que seja a maneira como vivam na mesma fé, alcançarão a vida eterna. Não façamos cristãos dessa maneira. Por quê? Porque aqueles em quem o pecado reina não podem servir ao Senhor, nem pertencer ao seu corpo, nem servi-lo de fato. Em suma, os filhos de Deus não podem praticar aquilo que o Filho de Deus veio destruir. Por isso João diz categoricamente: aquele que pratica o pecado procede do diabo, não do Senhor. Eles são iníquos, eles são ímpios. Mas não apenas isso. João nos diz aqui, por fim, no verso 10, que os filhos das trevas não são apenas iníquos, mas são também impostores. Veja, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Eu quero que você perceba aqui, meus irmãos, é que não há meio termo, não há uma terceira categoria. Sabe, não há uma terceira via. Tipo, tem isso, tem essa posição e tem um meio termo, tem uma via média. Não. Veja, João é claro: todo que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo que pratica a justiça procede do Senhor. Não há, em hipótese alguma, uma categoria além, aonde coloquem filhos de Deus ou do diabo. Ou seja, ou estamos com o Senhor, ou estamos contra o Senhor. E eu sei que você sabe disso. Mas eu insisto, uma coisa é ter o conhecimento de certos princípios ou verdades bíblicas. Outra coisa é viver progressivamente sendo moldado por estas verdades. E essa é a grande questão aqui. Porque, de fato, nenhum de nós ousaria duvidar que quem não pratica aqui o que o Senhor Deus determina e requer pode ser um filho de Deus. Ninguém ousaria dizer o contrário. Mas quando nós olhamos para a nossa própria conduta, com quem nós temos parecido? João nos diz então que não haja qualquer dúvida em relação a tudo isso. Veja, quem não pratica a justiça é algo muito mais profundo do que não fazer o que Deus ordena. Em que sentido é mais profundo? Quem não pratica a justiça porque não tem como praticá-la. Por que não tem como praticá-la? Porque lhes falta o que é fundamental. E o que lhes é fundamental? Eles não possuem atribuídas a eles a justiça
de Cristo, eles não foram justificados. Como eu falei no início, Deus não está chamando bons cidadãos, bons pais, excelentes mães, bons filhos, moralmente falando, como causa para que adentrem o reino dos céus. O Senhor nos mostra que esses que têm procedido de maneira que andam em conformidade à sua lei, assim o fazem, porque possuem atribuídas a eles a justiça de Cristo, por isso as praticam, ou a praticam. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ainda que seja seu irmão de sangue, ainda que seja seu pai, ainda que seja sua própria mãe. João é claro quando nos mostra esse princípio aqui sendo elencado e sendo fundamental, um verdadeiro divisor de águas. Mas parece que ele introduz aqui um elemento estranho no discurso. Praticar a justiça, proceder de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Veja, ele não havia citado isso anteriormente. De onde ele acrescenta isso e por que ele o faz? Parece despretensioso ou uma adição inoportuna, mas nós sabemos que não. Mas por que ele elenca aqui nem aquele que não ama a seu irmão? Ora, você volta os seus olhos então para a tábua da lei, especificamente para as duas tábuas como nós conhecemos. João nos mostra então que amar ao seu irmão, o que corresponde à segunda tábua, só é possível para aqueles que têm cumprido a primeira tábua, ou seja, aqueles que de fato amam o Senhor e o adoram como único Deus vivo e verdadeiro. E nisso então se revelam aqueles que o Senhor Deus tem trazido à sua própria família, aqueles que amam ao Senhor de fato e de verdade, e que amarão uns aos outros, a seus irmãos, como uma manifestação clara da segunda tábua da lei sendo cumprida e obedecida, e assim então cumprindo todas as coisas. Não é uma adição inoportuna, pelo contrário, é algo que fecha o ciclo de modo ainda mais preciso, segundo as palavras de João. Se nisto são manifestos filhos e filhas de Deus ou do diabo, a quantas andam os seus passos? Você tem tolerado a presença do pecado em sua vida? Como? Veja, você tem racionalizado as suas transgressões de modo a criar situações desculpáveis que normalizam certas condutas, práticas ou pensamentos que não deveriam ser de fato abraçadas por você? Sabe, você fez aquilo porque, ou naquele dia específico, a sua queda se deu por conta de um elemento externo na cena, ou você não estava muito bem e por isso... Veja, se essa é a sua prática, se essa é a sua conduta, veja bem por onde você tem caminhado. Porque certamente não é algo que identifica uma perspectiva que encara o Senhor e o seu sacrifício, sua obra, sua salvação, sua santificação operada em nós com seriedade, pelo menos como deveria ser. Como você tem reagido? Você é dos que tem apresentado desculpas e mais desculpas, situações e mais situações, justificativas e mais justificativas, ou tem se voltado mais ferozmente contra o seu próprio coração pecaminoso e confiado na graça do Senhor Deus, buscado subjugá-lo e mortificar o seu próprio pecado? Ora, se essa é a realidade, e se você tem de fato caminhado por uma via que não deveria caminhar, não deveria ser aquilo que caracterizava a sua própria conduta, você não consegue ouvir os sussurros da velha serpente aos teus ouvidos? Você não consegue sentir o hálito quente do leão
preparando-se diante de sua face para lhe devorar. João coloca suas palavras em termos seríssimos, solenes. Mas que importância de fato você tem dado a todas essas coisas? Vejam, irmãos, é uma questão de vida ou morte aqui. Não é simplesmente um crachá que identifica uma agremiação específica e simples. Não, é aquilo que diz respeito à veracidade de nossa profissão de fé e o que dá sentido ao que nós somos. Quem não vive buscando praticar a justiça, assim como aquele que nos remiu é justo, fiado em sua graça e misericórdia, não pode reivindicar ser de fato filho de Deus. Você já ouviu, né? Ímpios falando, eu também sou filho de Deus. Não. João nos diz que filhos de Deus são apenas aqueles adotados pelo Pai, por meio de Cristo, e que têm professado a fé verdadeira e têm vivido de maneira a manifestar em suas condutas a verdadeira salvação. Esses são filhos de Deus, não outros, nenhum sequer. Se a sua vida tem sido marcada por viver professando com seus lábios uma condição que deveria apontar na prática para uma vida diferente, condizente com o que você professa, mas a sua caminhada tem apontado para um outro lado, em vão você reivindica, melhor dizendo, ser filho do Senhor. Não é uma profissão de fé verdadeira. Mas por isso, irmãos, nós descansamos. Porque os frutos da verdadeira adoção se manifestam inevitavelmente na vida do cristão. Aqueles que de fato foram nascidos do Senhor frutificarão. E o Senhor a seu tempo tratará com eles. E o Senhor Deus, de maneira sábia, santa, justa, assim tem feito com cada um de suas ovelhas, fazendo com que mesmo ainda manchados, sujos, em alguns momentos, pelos nossos pecados e transgressões, ainda assim, por causa do que Ele fez, nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo e não com o inimigo de nossas almas, cada vez mais parecido com aquele que nos deu vida e vida em abundância e não com o inimigo que busca nos tragar como um leão ao redor de nós. Cristo é a garantia, Ele faz isso e por causa de sua vida, de sua obra, de sua pessoa, do que tem feito, nós podemos nessa noite descansar. Porque sim, há imperfeições em nós inúmeras. Mas se nós estamos de fato em Cristo, ainda que haja muito a se fazer e a consertar, nós temos uma garantia que Ele haverá de fazer. Que a boa obra que Ele iniciou um dia haverá de terminar. Que Ele assim tem conduzido o coração de seus filhos, de forma que Ele mesmo seja glorificado por intermédio dessas coisas. Cada vez mais, então, parecidos com Cristo, nós rumamos. Cada vez mais, crescendo em graça e santificação, nós marchamos. Amando aquilo que outrora não amávamos, numa intensidade que nem sequer nós imaginávamos, esperando o dia em que os nossos olhos o verão de fato, sem qualquer resquício ou consequência de uma realidade de pecado e queda, contemplando de eternidade em eternidade, louvando o nome dEle, porque tem feito coisas maravilhosas em relação a um povo conhecido desde os tempos eternos, alcançado no tempo e no espaço providencialmente, guardados, selados e preservados até o fim, mesmo que não merecessem nada disso. Esse é o Senhor, a quem amorosamente nos tem amado. Esse é o Senhor, a quem amorosamente nós desejamos servi-lo.
não para conquistar nada de suas mãos como quem deseja barganhar, mas como pessoas de corações, novos corações, cheios de alegria e gratidão, porque aprove a Ele amar pecadores miseráveis como nós, porque aprove a Ele conduzir-nos e dia a dia preparar a cada um de nós para o dia em que nós de fato o contemplaremos. E naquele dia, sim, de uma vez por todas, parecidos com Ele, sem mais qualquer mácula ou pecado que nos torne tão diferentes do que deveríamos ser. Filhos do Senhor, descansem em vosso Pai. Filhos do Senhor, descansem em vosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Filhos do Senhor, descansem no poder do Espírito Santo de Deus, que nos cela e faz com que todas essas bênçãos da união com Cristo, o nosso Redentor, sejam cada vez mais experimentadas por nós, pela graça e misericórdia dele. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, agradecemos por tua santa palavra. Perdoa-nos, Pai, por nossos pecados e nos ajuda a caminhar de maneira condizente com aquilo que o Senhor tem feito de modo tão bondoso em nós. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém.